Muito obrigado, professor. Aproveito para cumprimentar a organização e dar mais uma vez os parabéns pelo excelente trabalho que tem sido desenvolvido. Portanto, e sem mais delongas, para não me perder demasiado, vou começar. Nesta comunicação, procurarei, sobretudo, e com a certeza de tatear terrenos complexos e movedizes, analisar em que medida as biografias se manifestam também, e quanto a mim, em grande medida, como núcleo importante de uma reflexão sobre a criação artística conforme trabalhada pela sensibilidade moderna. Interessar-me-á também perceber as aproximações que se podem observar entre o entendimento pascualino dos meandros que aqui me ocupam e as reflexões de Fernando Pessoa a respeito dos mesmos assuntos. Quanto a Pascoais, o olhar recairá sobretudo em três obras: Bailado, de 1921, O Homem Universal, de 1937, incluindo os textos que Pinheiranda Gomes selecionou para a sua edição desta obra, em 93, e Santo Agostinho, de 45. E, portanto, caso eventualmente outras obras do Pascoais, nomeadamente os Poetas Lusíadas, tenham outras interpretações interessantes para a sua teoria poética, eu não as li, portanto, e não as considerei. Portanto, o meu foco no Pascoais está essencialmente nestas três. Para a abordagem a Pessoa, utilizei duas recentes recolhas de textos pessoanos, escritos sobre Gênio e Loucura, editado por Jerónimo Pizarro em 2006, e Teoria da Heteronímia, recolha realizada por Richard Zindit e Fernando Cabral Martins em 2012. Entre os vários aspectos que Pascoais defende em Agostinho, merece-me especial atenção aquele que aponta para a maior dedicação do biografado ao mundo subjetivo face aos sucessos do mundo exterior. Comprazia-se divagando na selva escura. Há um caso ou outro em que direi que estou a citar, mas na maior parte dos casos perceber-se-á onde é que começa e acaba a minha leitura e, portanto, para não estar sempre cito e cito. Comprazia-se divagando na selva escura. A nossa intimidade e a de Dante, pois um poeta é toda a gente, ou então não é ninguém. Pessoa, em 1916, assinalara já que o homem superior não deixa ao plano da opinião alheia, mera paisagem exterior sem qualquer importância, pois para ele não há outros, ele é o outro em si próprio. A expressão pessoana homem superior coincide com a que Pascoais também usa quando se refere ao homem universal, que atravessa todas as épocas e sobrevive às múltiplas subserviências a deuses, a um único Deus ou ao moderno delírio técnico, e com a ideia de figuras excepcionais da humanidade que elege enquanto adâmicos operadores de ruptura, de criação inovadora e de fuga à banalidade cotidiana. Os dois poetas encontram-se no modo como expressam a atitude que deverá caber ao artista para tratar artisticamente a complexidade do seu mundo interior. Pascoais, em O Homem Universal, sintetiza, dizendo que viver humanamente é resumir, meter o muito no pouco, o complexo no simples, a variedade na unidade, os outros no mesmo. E numa passagem luminosa de Santo Agostinho, caracteriza a sensibilidade moderna como a que faz do poeta a mais assombrosa coleção de pérolas trazidas da fundura da nossa intimidade. Também Pessoa, em 1913, definir a arte moderna como arte do sonho, ou arte pessoal, desenvolvendo-se numa interiorização cada vez maior e na captação da paisagem observada. Ora, parece-me essencial lembrar o conteúdo de dois textos pascualinos publicados em julho e agosto de 1907 no Semanário A Vida e inseridos por Pinheiranda Gomes na sua edição de Um Homem Universal. E, portanto, aqui, apesar destes textos serem praticamente 30 anos anteriores à primeira das biografias, as considerações que cá estão são fundamentais. Neles, Pascoais expressam uma relevante teoria sobre a formação de um reino psíquico gerado pelos momentos de elevação espiritual humana e constituído por seres psíquicos superiores com forte capacidade de intervenção sobre a humanidade. Esse mundo psíquico e os seres que nele habitam poderiam ser, segundo Pascoais, observados diretamente pelos sentidos no decorrer de estado de sonho, em que os sentidos, isolados do mundo exterior, incidem diretamente sobre o cérebro, meio natural onde nascem, se desenvolvem e vivem os seres espirituais por via de uma paralisia da parte externa. A percepção é vital nesta teoria do poeta amarantino, permitindo estabelecer a relação entre o exterior e o domínio psicológico e sensorial do sujeito. E cito novamente duas coisas. Em psicologia, deve chamar-se sensação ou ato pelo qual o mundo exterior toca e fere o mundo cerebral, para nele se transformar em matéria psíquica. E deve chamar-se imagem a esse mundo externo metamorfoseado no cérebro, em dinamismo consciente com a existência objetiva.
Teria Pessoa regressado à capital portuguesa definitivamente em 1905, tido acesso a este texto pascoalino na sua formação intelectual em Botão, apesar de se tratar de um periódico portuense? A verdade é que este texto tem, a meu ver, implicações diretas na própria concepção das biografias, pois introduz a certo momento uma inesperada pergunta. Por isso que sempre que vive sob a influência dos seres espirituais mais perfeitos, o homem se aperfeiçoa indefinidamente. E então pergunta, que é uma biografia? É o estudo da influência que no homem exerce o ser psíquico que ele criou. Direi que residem nesta definição os elementos decisivos da reflexão pascoaliana acerca do sujeito e do lugar ocupado pelas biografias na sua economia reflexiva. O homem serve-se de biografias para estudar todo o domínio de personalidades geradas pela sua atividade psíquica. No caso de Pascoais, a sua recuperação por via da memória das figuras dispersas com que se cruzou, que recorda e nas quais se projeta, mas também figuras históricas como os biografados, elevadas ao estatuto de entidades psíquicas residentes dentro de si e sujeitas às suas considerações subjetivas, e entidades ficcionais, como tantas vezes lembrado de Dom Quixote. Forma-se uma espécie de base de dados que vai tendo continuidade por via da arte, e Pascoais sublinha que é a arte que é o germen dos seres psíquicos, os quais logo ficam em contacto com um cérebro e desabrocham em verdadeiras criaturas que nascem, portanto, umas das outras como os demais seres vivos. De algum modo, é ao mesmo domínio do reino psíquico em que Pessoa se refere quando, a 15 de fevereiro de 34, publica no segundo número da revista Fradique um pequeno texto, O Homem de Porlock, no qual tece algumas considerações a respeito do prefácio de Coleridge para Kubla Khan e do misterioso visitante que, de acordo com o poeta inglês, teria interrompido a sua atividade poética e impedido que o seu poema passasse de um fragmento nunca concluído. Pessoa lê a visita de Porlock como o que com todos nós se passa, quando neste mundo tentamos, por meio da sensibilidade com que se faz arte, comunicar falsos pontífices com o outro mundo de nós mesmos. É que todos nós, ainda que despertos quando compomos em sonho. E a todos nós, ainda que ninguém nos visite, chega de dentro o homem de Porlock, o interruptor previsto. Tudo quanto verdadeiramente somos, sofre quando o vamos exprimir, ainda que só para nós mesmos, a interrupção fatal daquele visitante que também somos, daquela pessoa externa que cada um de nós tem em si, mais real na vida do que nós próprios, a soma viva do que aprendemos, do que julgamos que somos e do que desejamos ser. O terreno entre esses dois sentidos de nós é o espaço e o tempo do interlúdio, termo utilizado por Pessoa, ou do crepúsculo, termo a que ambos recorrem e que Pascoais define como a passagem do aquém para o além, do nada para o tudo, e sublinha Pascoais. E é esse indefinido misterioso em que aparece e desaparece a criação, portanto, quase o mecanismo Porlock aqui. Em Bailado, fala-nos também do momento em que uma terceira pessoa nos vem completar e definir a hora em que somos mais alguém, a hora do segundo nascimento, no seu caso a saudade. O que tem amado e sofrido são repercussões desse crepúsculo. Um momento revelador que poderia ser entendido como o dia triunfal de Pascoais, à semelhança daquele que na celebrada ficção epistolográfica pessoana endereçada a Casais Monteiro em 35, marcou uma transição definida como o êxtase, que proporciona a aparição no eu de um princípio individual distinto, queiro, em resposta ao qual surgiram os outros heterónimos e a reação do próprio ortónimo. Pascoais inicia a sua singular obra de 21, Bailado, sublinhando que desejei falar de mim neste livro. Falei dos outros, afinal. Mas quem somos nós, senão os outros? Um homem é todas as coisas que ele viu e todas as pessoas que passaram por ele. E no terceiro fragmento conclui: eis aí o assunto deste livro. Coisas e pessoas que o tempo espectralizou na minha lembrança. Amei-as, assimilei-as, não as distingo do meu ser. Não será difícil ver nesta espectralização e assimilação de figuras exteriores o fenómeno que o texto de 1907 enunciara com singular mestria. Num fragmento de 1915 que foi integrado no livro do Desassossego, Pessoa assume que, no fundo, o que acontece é que faço dos outros o meu sonho, dobrando-me às opiniões deles para, expandindo-as pelo meu raciocínio e a minha intuição, as tornar minhas, por conversão deles em parasitas da minha posterior emoção, palavras em argila do meu espírito, cristalizadas dentro da minha consciência. O que, conforme demonstra Mariana Grey de Castro, lendo os ecos de Shakespeare na consciência pessoana, inclui os autores que lhe serviram de suporte intelectual. E cito: mais interessante é a forma como ele se serve de Shakespeare para refletir, nos dois sentidos da palavra, para refletir como um espelho reflete e para refletir no sentido de meditar, o coração da sua própria atividade, a invenção dos heterónimos,
Ler Shakespeare, ler sobre Shakespeare, cogitar sobre Shakespeare e, sobretudo, escrever sobre Shakespeare foi, para a Pessoa, uma forma de pensar e escrever sobre si próprio. Não por acaso este texto tem como título a autobiografia shakespeariana de Fernando Pessoa, trabalhando em domínios próximos dos que têm levado tantos hermeneutas a entender nas biografias de Pascoais uma forma de o poeta se autobiografar, a partir das considerações que tece a respeito do conteúdo existencial e intelectual das suas escolhas. De algum modo, Pessoa poderia ter feito uma biografia de Shakespeare, como de Horácio, Milton, Coleridge, Cesário Verde, Camilo Pesanha ou mesmo de Mário de Sá Carneiro e do próprio Pascoais, que, como tem sido demonstrado, foi parcialmente contra-biografado na construção, pelo menos, de Gaia. E poderia incluir-se ainda Cristo e Napoleão, várias vezes referidos nas suas considerações sobre figuras excepcionais. Quando, em 58, Agostina Bessa Luís, reconhecido discípulo do conterrâneo de Amarante, escreve o Roman à Clé, O Susto, é assinalável que tanto Pascoais como Pessoa, personagens do romance tratados ficticiamente e segundo pseudónimos, foram incorporados na memória literária enquanto seres específicos, com alcance de ficcionalização recreativa, por vezes controversa, como neste caso, que motivou mesmo uma polémica acesa com o irmão de Pascoais, João Teixeira de Vasconcelos. Recorde-se, a propósito do tema deste congresso e assinalando uma das possíveis influências de Pascoais na escritora, que este romance integra uma constelação de obras de natureza biográfica, votadas a figuras como Santo António, Florabella Espanca, Marquês de Pombal, Vieira da Silva e Marta Teles, podendo ainda considerar-se a incursão camiliana de Fanny Owen e o Roman à Clé, que dialoga com Régio, ordens menores. O poeta amarantino dá-nos em Santo Agostinho duas metáforas particularmente estimulantes para se definir a relação entre o eu e as suas especialidades interiores. Primeiro, apresentando-nos a estrutura de um edifício no qual somos simultaneamente a fachada e os inquilinos, personagens da nossa íntima comédia que possuem impulsos contraditórios, mas por cujas intervenções seremos sempre chamados a responder. Depois, figurando uma orquestra constituída por um complexo de forças ou seres psíquicos que não obedece à batuta desse nosso eu consciente que reina, mas não governa. Pessoa optará por definir-se como um quarto com inúmeros espelhos fantásticos que torcem para reflexões falsas uma interior realidade que não está em nenhuma e está em todas. E é notório, os dois mostram particular simpatia pelo imaginário teatral, Pascoais considera embailado que somos a tragédia, o ator e o espectador. A Pessoa considerará 2 anos mais tarde que não somos atores de um drama, somos o próprio drama, a antestreia, os gestos, os cenários. Há, porém, um aspecto orientador que separa o pensamento pascoalino sobre a cisão ontológica e a teoria pessoana da heteronímia conforme vigora até 1929. E veremos que mais tarde esta data será importante. Pascoais parece optar por estabelecer um diálogo com a multidão que constitui a sua alma, oferecendo alguma liberdade de ação aos seus diferentes registros e não procurando dar-lhes uma forma rígida. Uma relevante passagem quase no final vai lá dispõe a sua técnica. Da minha análise, que é a decomposição do meu ser nas várias estruturas que eu não sou, mas constituem de algum modo a minha pessoa, e da minha síntese, que é o casamento eletivo destes seres, a unidade independente e superior em que eles se fundem, criando a presença individual e original que sou eu, da análise e da síntese aludidas resultará para o leitor a minha integral revelação. Num recente texto sobre a relação entre os heterónimos e o livro do Desassossego, Fernando Cabral Martins observou que na tábua bibliográfica publicada em 1928 na Presença, Pessoa estabelecia uma interseção entre ficção e vida, aproximando a ficção do real e a realidade da ficção. Ora, como o ensaísta conclui, a interseção não é uma síntese, mas uma manifestação de encontro de diferenças e com as respectivas diferenças mantidas. Temos, portanto, a aparente distinção entre dois termos, a síntese pascoalina e a interseção pessoana. A possibilidade da confluência de todas as vertentes debaixo de um único chapéu, que não admite uma fissura muito saliente entre o sujeito que escreve e os impulsos que se serve para o fazer, e um paradigma que contempla o ponto em que as diferentes vozes são colocadas para ganharem autonomia umas em relação às outras e ao sujeito organizador. Além de que Pessoa parece converter o trabalho sobre o seu mundo interior numa necessidade ponderada e controlada. Num fragmento de 28, considera ter, desde criança, a necessidade de aumentar o mundo com personalidades fictícias, sonhos meus rigorosamente construídos, visionados com clareza fotográfica. E num fragmento de 1918, inserido no livro do Desassossego, assumida. Criei em mim várias personalidades. Crio personalidades constantemente. As expressões ter necessidade de e criar em mim constantemente apontam para uma ausência de naturalidade que contrasta com a certeza com que Pascoais define o processo pelo qual as frases saltam dos lábios, compostas por uma espécie de fantasma interior à nossa pessoa, mas impondo-se aos outros e a nós próprios, como se fosse a nossa pessoa realmente, essa que surge na praça pública.
No entanto, Pascoais também problematiza a dinâmica complexa entre a entidade suprema que organiza a estrutura e as variantes colocadas em cena. O nosso eu individual é um ente supremo emanado da nossa fauna psíquica, mas ele domina toda a fauna, ou imagina dominá-la lá de cima do seu terreno imperial. O facto de Pascoais considerar que o eu individual é também ele resultante da fauna psíquica, coloca-o no mesmo plano de todas as outras possibilidades, embora com essa ilusão de supremacia. Trata-se do personagem dos personagens, e outra vez Pascoais, personagem dos personagens. O ego, esse imperador romano de comédia, como Napoleão na Ilha de Elba, manda nos outros que procedem quase sempre com perfeita independência. A aparente singularidade do Fernando Pessoa ortónimo, simultaneamente dentro e fora do jogo heteronímico, aproxima-se de algum modo deste domínio, sem contudo quebrar a instância ficcional que o poeta utilizou para se pensar. Durante os anos em que vigora a teoria heteronímica, o mais próximo da ideia de si próprio assumida como expressão, mesmo plural, da individualidade do próprio Pessoa, mas que também é integrado no contexto do ficcional dramengente, portanto, distanciando-se demasiado do plano do autor poético. Não é ele que se evidencia como personagem das personagens, mas apenas como mais uma personagem. E no interessante ensaio publicado na Colóquio Letras em 87, O Viajante do Inverso, Eduardo Prado Coelho oferece-nos, interpretando um texto do psiquiatra Ronald Lang, uma imagem perfeita desta situação. Lang relatara o caso de uma criança que encarava uma série de cadeiras dispostas umas ao lado das outras como possibilidades de transfiguração, representando cada uma um diferente personagem do seu imaginário e a última uma réplica perfeita de si, para quando lhe interessava brincar a ser criança. Ora, cada um dos heterónimos pessoantes corresponderia a uma das cadeiras por via das quais o sujeito adota outras roupagens, e o ortónimo assemelhar-se à cadeira derradeira, aparentemente idêntica à sua ideia de si, mas ainda assim não escapando ao âmbito específico do jogo das cadeiras. Não corresponde, portanto, ao espectro pascualino, aquela entidade definida em bailado que é eu antes de mim e depois de mim. Sou eu abrangendo e dominando todas as modalidades do meu ser. O espectro pascualino é muito mais a criança encarando as cadeiras, ou melhor, uma criança que não brincasse com elas, demasiado entretida a olhar-se ao espelho para ver as diferentes cicatrizes resultantes da grande brincadeira da vida. Seria neste momento que poderia lembrar a tese de António Cândido Franco, que entende as biografias como uma espécie de momento de escrita pós-pessoana, com a qual o poeta dos heterónimos não se teria confrontado, morrendo prematuramente em 35. No entanto, não foi apenas Teixeira de Pascoais que deu novas configurações à sua obra e ao seu pensamento. Também Fernando Pessoa passou por uma metamorfose assinalável, que coincide com o momento em que Pascoais, na sequência de obras como Bailado, ensaia o momento das biografias. A transição entre 28, ano do livro de memórias e da tábua bibliográfica com que ambos se apresentam, mas em que Pessoa deixa totalmente ausente a figura de Bernardo Soares, e a década de 30, em que os heterónimos praticamente são silenciados e Pessoa se ocupa essencialmente da prosa, em termos de prosa, do livro, tal como Pascoais, portanto, do livro do Desassossego, a autobiografia condensadora de todos os seus impulsos e a mais próxima de poder ser considerada o diário do próprio autor, em que emerge a pessoa personagem das personagens. Ou não fosse o Desassossego um estado de instabilidade resultante do princípio da incerteza e do conflito entre vários quais, tão pascualino. Lembra a propósito do conhecido impacto da física quântica e da teoria do princípio da incerteza de Heisenberg, em particular, no pensamento pascualino e no destaque que deu ao advérbio quase como expressão da permanente dualidade e conflito entre possibilidades de acontecimentos, de definições e de identidades. O mesmo quase de Sá Carneiro, ao expressar a angústia da sua identidade de poeta, que encontra em si a impossibilidade de conseguir fixar o além, que seria a equiparação ao Criador, e de ao mesmo tempo se adaptar ao aquém do vulgo, ao qual procurou fugir com as suas asas icáricas, adamicamente pascualinas. No já referido texto, O Livro do Desassossego e a Escrita Heteronímica, Cabral Martins descreve esse momento de transição para um novo paradigma autoral e textual na obra pessoana e o modo como representa a quebra do tal ponto de interseção entre vida e obra que os heterónimos implicam. Lembra que nos esboços pessoanos desta época, o nome do responsável pela composição do volume é inserido claramente no título completo do livro, O Livro do Desassossego, composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, o que desde logo possibilita com maior facilidade que seja encarado como um personagem de um autor coeso que assim se reconhece, afirma Cabral Martins. Bernardo Soares faz parte daquela parte da obra de Pessoa em que Pessoa não figura como personagem, mas sim como autor. Um dos planos da interseção é absorvido pelo outro, esbate-se no outro. O livro do Desassossego corresponde ao momento pós-modernista de Pessoa, em que a pulsão estruturante do tempo da vanguarda, com a sua paixão geométrica e totalizadora,
é mudada em pulsão experimental disseminante, de afirmação do modo de produção escrita que implica a presença do performer com um nome, um lugar e um tempo. Concluindo, julgo ser necessário assumir que, mais do que pensarmos na maior ou menor importância de um dos dois autores relativamente ao outro, e sobretudo mais do que procurarmos ver nas biografias de Pascoais uma espécie de heterónimos e nos alterarmos numa espécie de seres psíquicos pascoalinos, nos parece possível pensar o terreno em que se movem os heterónimos, as biografias e autobiografias pascoalinas e o livro do desassossego como comum, numa reflexão sobre os impulsos do eu, sobre a complexidade humana e sobre a impossibilidade de uma biografia coesa. Quem sabe, de acordo com o conceito de alter ego experimental, com que Alain Goulet, no texto Gide e os seus alter egos experimentais, procura definir o percurso reflexivo do escritor francês, permanentemente votado a uma instância autobiográfica na qual o foco é a identidade instável e movente. Goulet observa que esses alter egos constituem uma espécie de espelhos deformados e distanciados do autor, que os observa na sua evolução e os deixa entregues às suas tendências naturais, para depois assumir um posicionamento crítico face às possibilidades expostas, testadas e que poderiam ser seguidas consoante o botão acionado no momento. Metáfora tomada ao próprio Gide, quem, os imoralistas de 1912, define a identidade humana como um amplo sistema de botões, ativando funções contraditórias, bastante desligar todos os outros para que um deles se manifestasse em todo o seu esplendor, desenvolvendo-se e apodando-se da selva por momentos silenciados. Obrigado.